Olá, muito bem. Vamos falar do cálculo do Simples Nacional no anexo 1. Como é que eu faço o cálculo? Então, nós já falamos quem pode optar ou quem não pode optar pelo Simples Nacional, a principal legislação, que é a Lei Complementar 123. Falamos de alguns aspectos relacionados ao Simples Nacional. Muito bem. Agora, como é que eu faço o cálculo do Simples Nacional? Então, no anexo 1, primeiro, eu preciso saber, ok, posso optar pelo Simples Nacional, muito bem. Em qual anexo está o Simples, em qual anexo está a minha empresa? Ou as atividades da minha empresa? Claro que eu posso ter, por exemplo, comércio e serviço, e a minha receita de comércio, ela estará no anexo 1. A minha receita de serviço estará no anexo 3. Nesse caso, eu tenho duas guias de Simples Nacional? Não, eu faço o cálculo separado, mas gero uma única guia. O sistema ele vai gerar uma única guia. Então, o que a gente precisa saber aí é qual é o enquadramento correto da minha atividade. Então, eu vou enquadrar no anexo 1, eu vou enquadrar no anexo 2, 3, 4, 5. Por quê? Se eu coloco no anexo errado, eu estou calculando o meu tributo errado. Eu posso estar tanto pagando o tributo a mais, ou seja, pagando mais do que deveria, como posso também estar pagando o tributo a menos. Então, é claro que ninguém quer ter problema com o fisco. Primeiro, ninguém quer pagar mais do que deve. E segundo, ninguém quer pagar a menos e depois ter que pagar multas e juros, tá? Então, o enquadramento correto, ele é muito, muito importante. Se você não enquadra corretamente, ou se você até sabe qual é o seu anexo, mas na hora de calcular você coloca no lugar errado, a sua guia de tributo estará errada. Bom, falando especificamente do anexo 1, o que a gente pode levar em consideração aí? Tá? O anexo 1, ele fala de quem? Do comércio. Então, eu tenho aí um limite de faturamento de 4.800.000. Perfeito. Mas você pode notar que eu não pago, quem fatura até 180 mil, por exemplo, não paga a mesma alíquota de Simples Nacional do que quem fatura até 4.800.000. As alíquotas elas vão aumentando progressivamente. Então, uma empresa que em 12 meses faturou até 180 mil reais, ela tem uma alíquota de 4%. E aí você vai olhando as faixas de 7,3%, 9,5%, 10,7%, 14,3%, até chegar à última faixa de 19%. Então, à medida em que o faturamento da empresa nos últimos 12 meses vai aumentando, a alíquota do Simples Nacional também vai aumentando. Até dezembro de 2017 era simples calcular o Simples. Hoje não é tão simples, né? Parece meio redundante, né? Ficar falando simples, mas não é tão simples. Por quê? Porque agora nós temos que achar a alíquota efetiva do Simples Nacional. E tem agora um valor a descontar. Então, antigamente que eu digo até dezembro de 2017, não era dessa forma. Eu encontrava a faixa em que eu estava e, de acordo com essa faixa, sabia qual era a alíquota do Simples Nacional e aplicava essa alíquota sobre a minha receita. Tranquilo? Tranquilo. Agora não é mais assim. Agora eu tenho que encontrar a alíquota efetiva que incidirá sobre o meu faturamento no mês. Lembrando, o Simples Nacional, ele tem um faturamento mensal. Então, mensalmente, eu tenho que calcular o meu Simples Nacional. Só que aí a gente tem que prestar atenção numa coisa. Existem algumas atividades que elas têm um faturamento sazonal. Vamos pensar numa loja de chocolate? Uma loja de chocolate, ela não vende a mesma quantidade de chocolate nos 12 meses. Nós temos pico aí na Páscoa, ou próximo à Páscoa, né? Nós temos pico no Dia dos Namorados, talvez um pouquinho no Dia das Mães, talvez no mês do final do ano. Mas, por exemplo, você imagina um boom de chocolate em pleno mês de setembro? Não. Por quê? Porque nós não temos festividades relacionadas a chocolate. Então, a receita, ela é sazonal. Ou pode ser, por exemplo, que teve um evento grande na tua cidade que provocou um boom no faturamento. Esse mês que teve um boom nesse faturamento, ele vai carregar a sua empresa, o faturamento da sua empresa
para talvez uma próxima faixa. Então, é importante vocês sempre acompanhando quais são os meses que você tem mais ou menos faturamento e de que forma isso impacta o seu Simples Nacional. Porque pode ser, por exemplo, que num mês você olhando os últimos 12 meses, você esteja numa alíquota de 9,5. No mês seguinte, você pode estar numa alíquota de 7,3. Por quê? Porque eu vou considerando sempre os últimos 12 meses. É importante lembrar o seguinte: não é o faturamento do último ano, é o faturamento dos últimos 12 meses, é a receita bruta dos últimos 12 meses. Então, por exemplo, se eu vou calcular o Simples Nacional da competência de janeiro, eu considero de janeiro a dezembro do ano anterior. Se eu for calcular o Simples Nacional da competência de fevereiro, eu considero de fevereiro do ano anterior até janeiro do ano corrente. Então, é como se os últimos 12 meses eles fossem andando no nosso cronograma, no nosso ano, tá? Então, a gente sempre olha os últimos 12 meses, não o faturamento do último ano. Então, eu mostrei as alíquotas aí para vocês, que vão de 4 a 19, muito bem. Mas o que compõe essas alíquotas? Lembra que nós tivemos um vídeo falando do que tem imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social? Então, a Lei Complementar 123, ela vai mostrar o que compõe cada alíquota. Então, na primeira faixa, quando você paga 4% de Simples Nacional, 5,5% é imposto de renda, 3,3% é contribuição social, 12,74% é COFINS, 2,76% é PIS, 41,50% é contribuição previdenciária patronal e 34% é ICMS. Na segunda faixa, você nota que esses percentuais se mantêm. Na terceira faixa, não. Na terceira faixa, você nota que você tem um percentual menor de ICMS e maior de contribuição previdenciária patronal. Na quarta faixa, ela se mantém igual à terceira faixa e à quinta faixa também, com poucas alterações. Na sexta faixa, olha que interessante, nós não temos o ICMS. Então, as empresas que faturam aí a sexta faixa, que é de 3.601 a 4.800.000, ela vai pagar 19% de Simples Nacional sobre o faturamento dela, sobre a receita bruta dela, mas o ICMS não está incluso, ou seja, além dos 19% do Simples Nacional, ela tem que pagar o ICMS à parte. Muito bem, vamos agora ao cálculo. Como é que a gente calcula? Eu tenho uma empresa no Simples Nacional, anexo 1, digamos que eu tenho uma receita em janeiro de 780 mil, eu tive cancelamentos de 30 mil, então na verdade eu tenho uma receita tributável de 750. Por quê? Porque eu tiro o cancelamento da minha base de cálculo. O faturamento dessa empresa ela era de 1.300 nos últimos 12 meses. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu anexo, 1.300. Em qual faixa ela está? Está na faixa de 10,7. Muito bem. E um desconto de 22.500. Vamos guardar essa informação. Então, eu vou achar a alíquota efetiva. Eu pego o meu faturamento dos últimos 12 meses, vezes a alíquota dessa faixa, 10,7%, menos o valor a ser deduzido. Então, eu tenho aí 139.100, menos 22.500, que é o valor que é deduzido, chego aí a 116.600. Isso quer dizer que, em média, sobre 1.300.000 de faturamento, nós tivemos 116.600 de Simples Nacional. 116.600 sobre 1.300 dá uma alíquota de 8,92%. Isso quer dizer que a alíquota efetiva do Simples Nacional é de 8,92%. Agora que eu encontrei a minha alíquota efetiva, o que eu faço? Eu aplico sobre o faturamento e encontro o valor do Simples Nacional a pagar. Então vamos lá. Eu tenho uma receita do mês, eu verifico se eu tenho deduções no mês a fazer, chego à minha receita tributável. Verifico através do faturamento dos últimos 12 meses qual é a alíquota do Simples Nacional que eu vou utilizar. Calculo, aplico essa alíquota sobre o faturamento dos últimos 12 meses e faço a dedução permitida nessa faixa ou devida nessa faixa. Encontro aí a média do Simples Nacional que foi pago nesses 12 meses,
divido pelo total do faturamento, encontrei aí a minha alíquota efetiva. Essa alíquota efetiva, então, eu aplico sobre a minha receita tributável e acho o valor da guia do meu Simples Nacional. Claro que a guia do Simples Nacional você vai gerar onde? Você vai gerar no próprio site do Simples Nacional. Mas é sempre bom conferir, ou se você for fazer um planejamento tributário, por exemplo, quanto que vou pagar de Simples Nacional e embutir esse valor no preço do seu produto ou do seu serviço. Tá? Então é importante que eu tenho um sistema da Receita Federal que calcula. Ok, mas você precisa saber como calcula. É importante para que você faça um planejamento do seu fluxo de caixa, para que você faça um planejamento tributário, um planejamento estratégico e você forme corretamente o seu preço. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!